Oi, gente, todos em casa? Espero que, se Deus quiser, estejam todos bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a EIRELI. Vejam bem, até a edição do Código Civil de 2002, só era considerado empresário aquele que estava dentro das condições previstas lá no artigo 966 do Código Civil, ou seja, aquele que exercia atividade econômica organizada. E aí, um dos requisitos era a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, conforme determina o artigo 967. Já conversamos sobre isso. Pois bem, ocorre que até julho de 2011, sequer era reconhecida a possibilidade de uma única pessoa isolada poder abrir a sua empresa, poder ser considerada pessoa jurídica de direito privado. Por quê? Porque o artigo 981 do Código Civil determinava e determina, celebram, no plural, contrato de sociedade às pessoas, no plural, que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Bem, em 2008 surgiu no nosso ordenamento jurídico a primeira possibilidade de uma pessoa abrir a sua empresa sozinha, através da Lei Complementar número 128, que criou as condições especiais para o microempreendedor individual. Só que essa situação, ela não era suficiente. Por quê? Porque na época da sua criação, foi colocada uma limitação no faturamento máximo de até R$60 mil por ano. Hoje, esse valor subiu um pouquinho. Ele está em R$81 mil. Bem, depois de quase 10 anos, o nosso legislador finalmente reconheceu a necessidade da existência de uma empresa individual. E aí editou a Lei 12.441 de 2011, e essa lei alterou o Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, para aí sim permitir a criação de uma empresa individual de responsabilidade limitada. E aí inseriu-se algumas passagens. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 6º. A empresa individual de responsabilidade limitada. Eu falei para vocês, não existia. Artigo 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. E aí, eu chamo a atenção de vocês para alguns detalhes importantíssimos. Bom, a primeira coisa, a empresa individual, constituída por uma única pessoa. Esta pessoa vai ser titular de 100% das cotas. Lembro que essa cota ela deve ser devidamente integralizada. Para quê? Para que haja a separação da pessoa física em relação ao patrimônio da pessoa jurídica. E aí vem o problema. Não inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Por quê? Porque no Brasil não existe nenhuma regra legal que exija um capital mínimo para a constituição de uma sociedade. Então, para eu constituir uma sociedade com mais de uma pessoa, de acordo com o artigo 981, eu não tenho capital mínimo e nem tampouco capital máximo. Porém, o legislador quis e quer até hoje que para a constituição de um EIRELI se faça necessário um capital mínimo de 100 vezes o salário mínimo do nosso país. Isso vem sendo questionado até hoje no STF. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PPS desde 2011.
é a ação declaratória de inconstitucionalidade 4637, mas até hoje ela está pendente de julgamento por lá. Bom, e aí eu trago para vocês algumas situações importantes. O Portal do Empreendedor, ele diz que a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, é aquela constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não poderá ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. O titular não responderá com seus bens pessoal pelas dívidas da empresa. André Luiz Santa Cruz Ramos, lá no livro de Direito Empresarial esquematizado dele, diz: a EIRELI não é um empresário individual nem uma sociedade unipessoal. Trata-se de uma nova espécie de pessoa jurídica de direito privado que se junta às outras já existentes. Imamed, no Manual de Direito Empresarial, diz o seguinte: essencialmente, a empresa individual de responsabilidade limitada é constituída por uma única pessoa que será a titular da totalidade do capital registrado. Artigo 980 do Código Civil. Então, a grande vantagem de constituir um EIRELI é o quê? É que eu tenho uma separação do meu patrimônio. Eu trago uma proteção. Isso foi pensado e foi criado justamente para que se pudesse limitar a responsabilidade do empresário ao valor do capital social da empresa, para proteção do seu patrimônio. E eu chamo a atenção de vocês de 2 artigos. O primeiro deles, artigo 980-A, parágrafo 6º. Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas. Empresa individual de responsabilidade limitada, o nome já está dizendo, responsabilidade limitada. Artigo 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. No caso aqui da EIRELI, nós não temos sócios, nós temos uma única pessoa. E esta pessoa, obviamente, ela vai responder com o seu capital social. A Junta Comercial de Pernambuco, a JUSEP, ela tem no seu portal um manual que consta todas as orientações sobre a EIRELI. Vocês podem olhar lá no www.jusep.pe.gov.br. Mas o fato é que a EIRELI trouxe uma série de vantagens. Dentre elas, ela reduziu o número de sociedades de faz de conta. Por quê? Porque as pessoas constituíam uma empresa para limitar a responsabilidade. E, na verdade, estas empresas elas eram constituídas por uma única pessoa. Por quê? Porque elas colocavam 99% para uma pessoa e 1% para outra, só para que houvesse a pluralidade de sócios. Bom, eu chamo a atenção para vocês que o nosso ordenamento jurídico tem a microempresa e a empresa de pequeno porte, que a nossa Constituição Federal, no artigo 170, inciso 9, ela garante um tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, e o 179 determina que os entes federativos dispensarão tratamento jurídico diferenciado. Objetivando o quê, minha gente? Objetivando incentivá-las. Daí surge uma simplificação das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. Dentre elas, a microempresa e a empresa de pequeno porte, ela pode aderir ao sistema mensal de pagamento unificado e simplificado dos tributos, o Simples Nacional. A adesão é bem mais simplificada. Tem que ser observada a questão do faturamento. Há uma facilidade para aderir, para abertura e para o fechamento lá no cadastro único. Há uma limitação da substituição tributária, há uma proteção contra a cobrança indevida. A microempresa é aquela que tem uma receita bruta igual ou inferior a
360 mil quando da sua criação, e aí depois isso houve uma ampliação lá em 2017, que foi mantida também em 2018, para 900 mil reais de capital, de faturamento no caso. E a empresa de pequeno porte, ela foi criada e pensada de início com um faturamento de 360 mil até 3 milhões e 600, depois isso foi ampliado para 4,8 milhões, que dá um faturamento médio em torno de 400 mil por mês, isso em 2018 e 2019 também foi replicado, não houve nenhum tipo de reajuste. Bom, e o microempreendedor individual? É aquele bem mais simples, minha gente, é aquele prestador de serviço, é um pintor, é um encanador, é um eletricista, é um professor particular, é um massagista, é um vendedor autônomo, aquela pessoa que tem uma renda bruta anual pequena, no máximo de 81 mil reais, um faturamento mensal de até 6.750. E aí, para isso, o governo garantiu uma contabilidade mais simplificada. Isso está previsto lá nos artigos 970 e 1179 do Código Civil. O microempreendedor é aquela pessoa que realmente precisa de um apoio. E, para tanto, vai haver, como eu falei, um recolhimento unificado, bem pequenininho. Não chega hoje a R$60 por mês. E neste valor, você já vai estar recolhendo, inclusive, o seu INSS. Você vai ter direito à aposentadoria, você vai ter direito a algum tipo de benefício se ficar doente, se precisar ficar afastado do trabalho. Bom, com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje, que tratou sobre a Eireli. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que deixem o like lá no meu canal do YouTube, que se inscrevam, que compartilhem essas informações. São informações de utilidade pública, não é? Não só para os alunos do curso de Direito, para todos os outros alunos. E é importante. Por quê? Porque essas pessoas vão sempre receber as notificações de novidade do meu canal. No mais, fiquem com Deus, com muita saúde, com paz nos seus corações e um forte abraço do professor Bruno Loureiro.